Contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima, Máximo em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem a Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta nessa sexta-feira. Prazer muito grande ter você, nosso internauta que sempre nos acompanha aqui em áudio e vídeo, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, sempre levando muita informação, entretenimento e você podendo participar e prestigiar desde já do nosso programa, através do nosso WhatsApp, 991230237, já está aí na telinha, 991230237, você pode mandar sua pergunta e você nos acompanha aqui nessa sexta-feira, dia 26 de junho, a última sexta-feira de junho, já estamos entrando aí no mês de julho. Sexta-feira, dia da mulherada, mesmo com chuva, é um momento que elas acabam sempre de maneira muito alegres, animadas e sempre dando aí dicas importantes. Hoje de duas grandes profissionais, aí do segmento tanto do jornalismo, como também aí da parte da nutrição. Vanessa Faro, que gentilmente participa do nosso programa, eu tenho certeza que a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, para a Vanessa, que ela tem o programa Tribuna Esporte, que apresenta aí todos os dias, mas ela deve estar com saudades do tempo da sua canoa aí, da canoa havaiana. Não é isso, Vanessa? Obrigado pela oportunidade. Boa noite, seja bem-vinda ao Sem Pauta mais uma vez. Vanessa nos ouve? Boa noite, Flávio, boa noite. Eu estou escutando, mas aqui está picotando muito para mim. Não sei se vocês estão escutando bem, mas eu estou escutando tudo picotado, então para mim está lento. Estão me escutando bem? Então eu não consigo escutar vocês direito. Mas boa noite a todos, prazer enorme estar aqui. E boa noite, Vika Ruth Teixeira, entrou aí, amiga nossa também. Boa noite quem está acompanhando. Prazer enorme estar aqui novamente batendo papo, né? A gente conversou outras vezes na rádio e tudo mais, agora a gente está nesse novo normal, não é mesmo? Muito legal estar aqui. Legal, Vanessa. O que eu tinha perguntado para você é que você é uma adepta dos esportes náuticos, né?
E a canoa havaiana, nesse momento, você não tem utilizado, não tem feito esses treinamentos nesse momento? Eu não entendi, Flávio. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo escutar nada. Tenta sair e Só me voltar contando. novamente para ver se dá certo. Tenta entrar e voltar novamente. Enquanto isso, vamos falar aqui com a... Tá bom. Camila Simões, obrigado pela oportunidade. Ela que é Daqui a pouco eu nutricionista. volto, gente. Tá bom. Tá bom. A Camila Simões, que é nutricionista, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado, viu, Camila, pela participação. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente agora. Vamos então conversar aí um pouquinho sobre o que a nutrição está trazendo de novo, né? Isso que eu queria começar por você. Você percebe nesse momento da pandemia, que agora temos essa situação nova, né? Porque isso é fato, nada será como antes, né? Tudo vai ter uma evolução. A questão da nutrição, que é a questão da alimentação, de extrema importância, de fundamental importância, uma alimentação adequada, balanceada, correta, ela tem tido uma procura dentro dos profissionais, dentro das orientações, principalmente pelo fato da pessoa ter esse isolamento social, de permanecer mais tempo em casa, na tua avaliação. Como é que você tem percebido isso, Camila? Olha, agora sim, né? No começo da quarentena, lá 3 meses atrás, a nossa grande preocupação e o grande relato dos pacientes era um aumento, né, nessa ansiedade, na preocupação, e as pessoas estavam comendo mais, elas também estão bebendo mais bebida alcoólica, o que é muito preocupante, né, Flávia? A gente, agora que eles estão vendo que talvez isso se estenda mais um pouco, que não dá para brincar com a saúde, as pessoas estão começando a procurar mais a consulta, até porque está começando aí a retomada das clínicas, a gente já pode voltar a atender aos poucos presencial, e o nosso conselho permitiu consultas online, então isso está aumentando um pouco a busca, e a gente faz a consulta enquanto a gente está fazendo aqui essa transmissão, né? Por vídeo chamada, e a gente envia o plano alimentar por e-mail, por PDF no WhatsApp. A gente está conseguindo dar conta, mas assim, as pessoas continuam muito ansiosas, elas continuam sedentárias, né? Apesar de a gente ter aquele público que se exercita em casa, que faz as lives, os profissionais da educação física fazem o treino em casa, faz com a família, junta todo mundo, muita gente aderiu aí ao sedentarismo. Então, estão trabalhando de home office, ficam sentados o tempo inteiro, e aí acabam comendo mais, e uma grande preocupação também tem sido o volume de água ingerido. As pessoas estão de máscara o dia inteiro, elas não ficam colocando a mão no rosto para tirar a máscara e beber água, então elas estão diminuindo muito o consumo de água, o que é fundamental para o sistema imunológico e no combate aí de uma gripe, de um resfriado, a água é sempre peça fundamental no tratamento. Antes de passar para a Vanessa está nos ouvindo, Vanessa? Agora estou. Então tá bom, agora sim, agora a Vanessa. Então vou voltar ao início aqui. Vanessa, boa noite! Boa noite! Nesse período de pandemia, você está sentindo falta da água porque você gosta muito de esportes náuticos. A questão da canoa havaiana, você está sentindo falta, Vanessa? Nossa, eu estou desesperada. Desesperada. E assim, é engraçado que eu faço parte do grupo de WhatsApp do pessoal, né, da canoa, e eles todos desesperados, assim, um monte de meme, essas coisas assim. E agora que liberou, né, o esporte, só que individual, só que no esporte que eu pratico, que é canoa havaiana, na canoa são 6 pessoas. E às vezes a gente vai de catamarã, então acabam indo 12 pessoas, né, remando. Então a gente não pode praticar. O que a gente pode praticar agora é de OC1, isso é canoa de um lugar. Só que eu não sou expert, eu só fui uma vez remar de canoa de um lugar e eu mais levei caldo, engoli água do que qualquer outra coisa. Não é expert ainda, né? Ainda. Mas eu já marquei aula com o meu professor e ele vai na OC1 dele e eu vou pegar uma OC1 emprestada com uma amiga minha, com a Fabiana, para poder treinar. Só que o tempo virou, gente. É verdade, tava mal sol a semana inteira, agora tá frio. Frente fria aí. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Ruth Teixeira, que está mandando aqui um beijo para vocês. Obrigado. Carlos Henrique da Ataque, que também está nos acompanhando. Obrigado, Carlos Henrique, por estar acompanhando aí. Agora, você me falou uma coisa, Camila, que me fez pensar um pouquinho. Porque quando você fala da água, como nós estamos no trabalho remoto, eu tenho percebido que eu tenho trabalhado muito mais, né?
E isso aqui eu tenho feito muito mais vezes, que a água, estou tomando muito mais água do que eu tomava normalmente. Quem está ficando remoto no trabalho, eu acho que está exercitando isso. Eu acho que a questão maior é quando você está na rua, né, Vanessa? Ou Camila, que aí você dificulta, né? Sim, as pessoas que estão voltando a trabalhar e precisam do uso obrigatório de máscara, essas pessoas estão com dificuldade na ingestão de água porque elas não ficam colocando a mão no rosto, tirando a máscara na rua para consumir. Mas a gente tem dois lados do home office, né? Tem aquele pessoal que tá que nem você, Flávio, que deixa a garrafinha do lado, ou que nem eu, deixa o copo aqui perto, e vai bebendo água o tempo inteiro. E tem aquele pessoal que não quer parar o serviço para ir no banheiro. Então eles também não bebem água. Tem isso? Tem isso, Camila? Tem. Nossa, eu acho que... Não é possível. Não. 7 horas e 21 minutos não é possível que você vai falar um negócio desse, Camila, que tem gente que deixa de fazer as suas necessidades por conta do trabalho? Na verdade, eles falam Vanessa, que isso, Vanessa? Que isso? Olha, prova viva já, um exemplo o Eduardo aqui. que não nos ouça, hein? O Eduardo que não nos ouça. Manda um abraço aí pro Eduardo Silva aí que tá nos acompanhando. Valeu, Edu. Ele tá mandando Mas outro. acontece demais, que nem a Vanessa, as pessoas às vezes estão entretidas no trabalho ou em alguma reunião por videochamada e não querem ficar se ausentando para ir no banheiro. Isso acontece também no trabalho presencial. Poxa, eu não bebo muita água porque meu chefe vai ficar falando, nossa, aquela menina só vai no banheiro, aquele rapaz só vai no banheiro, né? Então aí eles ficam pensando, acontece demais, assim. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo, eu não acredito. Não, no meu caso, muita gente. Eu fico entretida. Isso eu estou revezando com o Leonardo Zanotti a questão do home office, né? Então, assim, até ontem e hoje eu não fui, o Léo que foi na TV, aí semana que vem a gente troca. A gente está assim, está revezando e o horário diminuiu também de trabalho nesse período. Só que, mesmo quando eu estou na TV, eu fico enrolando, eu fico entretida no computador, ou editando, ou vendo uma reportagem, não sei o quê, e esqueço. Quer dizer, até tenho vontade no banheiro, mas eu deixo para o último minuto, geralmente, antes de entrar o Tribuna Esporte no ar. Eu vou correr no banheiro e vou para o estúdio. Caramba, olha só que interessante com relação a isso. Agora, Vanessa, dentro desse novo momento, permite que o jornalista possa estar se reinventando? Dá essa condição? O jornalista vai buscando esse processo dessa reinvenção na tua avaliação, dentro da tua profissão, Vanessa? Eu acho que nesse novo normal, né, muita gente tem usado esse termo, a gente está tendo que se reinventar, não só o jornalista, mas todo mundo. No caso do jornalismo, da televisão, piora, porque, é claro, a gente saía para fazer reportagem ainda, sai para fazer reportagem na rua, só que muita coisa tinha antes, o povo fala, você ir na casa da pessoa, você entrevistar a pessoa, e com isso diminuiu. É claro, então você teve que reinventar também. No caso do esporte, que o Tribuna Esporte, por exemplo, a gente está fazendo assim, a gente não está podendo ir lá entrevistar presencialmente a pessoa, então a gente faz muita conversa, às vezes por WhatsApp mesmo, ou Skype, e aí a gente combina, eu faço as perguntas para a pessoa me manda as respostas, e aí com esse material a gente vai, edita. Então é uma nova maneira da gente estar mostrando o atleta, o que o atleta está fazendo e se reinventando, sem deixar de passar a informação. Mas é claro, né? A gente vê como aumentou o número de lives, como aumentou o número de postagens. Então, assim, mais do que nunca, a internet está sendo fundamental para o trabalho de todo mundo, né? Para você poder sobreviver no mercado de trabalho. É verdade. Olha, também conosco nessa sexta-feira, temos o prazer de receber aqui. Sexta-feira você sabe que as mulheres comandam aqui o programa, né? Na verdade, sou um mero espectador e às vezes levanto a mão para poder falar, porque elas não permitem que eu possa falar. Temos o prazer de receber aqui a Ana Paula Valeiras, que gentilmente participa do nosso programa, ela que é chefe de departamento de Vigilância em Saúde da cidade de Santos. Obrigado, Ana Paula. Prazer em revê-la. Boa noite. Seja bem-vinda, São Paulo. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar com você mais uma vez e com as minhas mulheres aí preferidas, né? Então, vamos bater um papo aí hoje sobre o tema. Muito bem. Ana Paula, aproveitando, já você colocando aqui para você poder bater um papo sobre essa questão da pandemia, você tem tido um trabalho importante, fundamental, com a Secretaria de Saúde como um todo, aliás, todas as pessoas que são envolvidas hoje na saúde, mas você está muito na linha de frente com relação a essa questão aí dos drive-thrus, da questão da testagem, foi uma coisa muito importante que Santos conseguiu, se não me engano, Santos é a segunda maior cidade no Brasil que tem a condição de testagem, somos privilegiados por esse lado e, consequentemente, isso alerta muito.
Como é que tem sido esse trabalho aí, Hercúleo, que tem sido diariamente aí, não só aqui na região da Orla, na região dos Morros, na Zona Noroeste, na cidade como um todo, Ana Paula? Primeiro eu agradeço aí, realmente nós estamos trabalhando muito nessa pandemia, é uma característica já da Secretaria de Saúde estar à frente, né, dessas estratégias. E o nosso secretário, né, Fábio Ferraz, ele ouve muito a equipe técnica e nós, junto com ele, a gente conseguiu que nós fizéssemos testes em Santos. Isso tem sido um diferencial. Eu vou te falar, não somos a segunda, não, já somos a primeira em testes, né? E temos feito tanto os RT-PCR, que são testes que a gente considera padrão ouro, em todas as unidades de saúde para as pessoas com sintomas, além dos testes rápidos que a gente fez. O drive-thru, que foi na região do Mendes, depois nós fomos para a região do Arena Santos, ali perto da Santa Casa. A semana passada, no final de semana passado, nós fomos em toda a área da Zona Noroeste, com 8 pontos espalhados pela Zona Noroeste, e agora, amanhã e domingo, nós estamos na região dos Morros, fazendo o que a gente chama de blitz de testagem. A gente faz a testagem, um teste rápido, que é aquele que faz uma punção no dedo, a gente coleta esse teste, se der positivo, nós vamos para uma segunda etapa, que é depois agendar o RT-PCR, que é a coleta da secreção nasal e orofaringe. E depois, nós vamos continuar, além dos morros, nós vamos para a área do centro e a área continental. Então, todo o município de Santos está com essa estratégia de teste, porque nós estamos seguindo uma orientação da própria Organização Mundial da Saúde. Porque quanto mais testagem nós fizermos, mais a gente consegue estruturar a nossa cidade com leitos de UTI, com estratégias para que essa população não sofra o que em muitos lugares já temos sofrido, a falta de uma estrutura de saúde. Então, realmente, Santos, a secretaria está de parabéns, do prefeito, e nós, da Vigilância, a gente tem paixão e amor em fazer o nosso trabalho, né? O ano passado, a gente passou por uma epidemia de sarampo, que você nos acompanhou nos cruzeiros, navios, né? E logo depois a gente já emendou com a pandemia aí do Covid, né? Então, a gente está sempre esperando o que vai acontecer, né? Por enquanto, estamos aí com a pandemia, mas estamos fazendo um trabalho com bastante responsabilidade. Legal, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Deixa eu mandar aqui um beijo para a Tereza Lozano, que está nos acompanhando. Camila, as pessoas têm me falado o seguinte, que quem está ficando em casa está ganhando peso. Isso realmente procede? E o que pode ser feito? Por exemplo, no meu caso, por incrível que pareça, eu não ganho e eu não perco. Eu tenho mantido aí o meu peso, né? Mas o que você pode dar como sugestão para as pessoas que estão ganhando peso ou perdendo o mesmo peso para poder retomar isso? O que você pode falar a respeito em termos de alimentação, Camila? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que levantar um alerta para esse pessoal que não está olhando para a alimentação nesse momento, que está ganhando peso e comendo mais besteiras, né, vamos colocar dessa forma. Por quê? O que acontece? Quem é o grupo de risco hoje? São pessoas com diabetes, hipertensão, né, doenças relacionadas ao estilo de vida. Então, a gente tem que pensar na saúde a longo prazo. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Você quer estar no próximo grupo de risco? Então, essa também é uma reflexão que a gente tem que levar, porque a gente tem visto aí o sofrimento das famílias com as perdas, com os casos críticos, né? Então, obesidade entra no grupo de risco já. O sobrepeso e a obesidade, já tem novos estudos agora de maio de 2020, de Nova York e até da China e da Itália, mostrando que existe uma complicação maior, né, da Covid numa população acima do peso, por conta das dificuldades que essa população já tem na expulsão do ar. Então, esse paciente, quando está acamado, em decúbito dorsal, ele tem mais dificuldade em expulsar o ar, ele tem mais chance de ir para uma ventilação mecânica, o que acaba deixando o tratamento um pouco mais crítico. O tecido adiposo em excesso, ele se torna inflamatório, as citocinas inflamatórias que a gente libera acabam prejudicando também, porque faz com que o nosso sistema imunológico fique mais sobrecarregado, vamos colocar dessa forma. Então, não é ideal que você, nesse momento, ganhe peso.
né? Não é ideal que você ganhe peso e fique acima do peso ideal para a tua altura, nunca, né? A saúde a gente sempre tem que tomar conta, e o ideal é que a gente seja cada vez mais saudável, mas principalmente agora, em que a gente precisa do nosso sistema imunológico focado nesse vírus, né? E da nossa disposição, da nossa saúde em dia, vale a pena olhar com cuidado para essa parte. Mas agora, indo para as dicas que você pediu, então, assim, já tá difícil a gente sair de casa. Então, se eu vou no mercado, eu não devo comprar as besteirinhas, os doces, a bebida alcoólica, o refrigerante, porque se eu não tenho em casa, a chance de eu sair para comprar já complica um pouco. Então, a gente vai ficar com a vontade, mas a vontade vai vir e vai passar, né? Beber bastante água e não ficar longos períodos sem comer. Então, eu tô aqui trabalhando, eu vou lá, vou comer uma fruta, vou pegar umas castanhas, vou fazer um belo prato de comida no almoço, vou jantar, vou fazer um café da manhã reforçado com alimentos saudáveis, porque assim, eu não chego na minha cozinha morrendo de fome depois de horas trabalhadas e estressada, morrendo de fome, eu vou comer o quê? Eu vou preparar um frango grelhado com legumes salteados? Não, eu vou pegar o que tiver prático na minha geladeira, né? E aí é onde as pessoas acabam errando. Então, 2 dicas muito importantes não fique muito tempo sem comer para não chegar na cozinha atacando a primeira coisa que vê pela frente, mas se isso acontecer, não tenha em casa aquela besteirinha que você tanto gosta, porque a chance de você correr para ela é bem grande. Então, legal. A gente tem que se policiar tanto no mercado como em casa, bebendo bastante água, comendo aí de 2 e 3 horas uma frutinha, uma castanha, para não ter grandes períodos de jejum. E a cabeça, né, Flávia? A gente tem que ter a cabeça focada na nossa saúde para a gente não esquecer aonde a gente quer chegar. É verdade, você tem razão, viu, Camila? São 7 horas e 32 minutos, 7h32, hoje batendo um papo aqui com a jornalista Vanessa Faro, que gentilmente participa do nosso programa, Ana Paula Valeiras, que também é a chefe do departamento de vigilância da Secretaria de Saúde de Santos, e também a participação da nutricionista Camila Simões. Vanessa, que história é essa aqui, ó? O Murilo Veloso manda uma pergunta. Tá ouvindo, Vanessa? Não sei se a Vanessa está nos ouvindo, está travado. Deixa eu ver se a Vanessa está nos ouvindo aí. Não está nos ouvindo. Então, daqui a pouquinho a Vanessa... Está atrasado para mim. Mas tu está conseguindo ouvir agora? Acho que não, né? Acho que não. Acho que está com um delay. Mas daqui a pouco eu volto com a Vanessa. Ana Paula, me fala uma coisa. A gente está falando de alimentação. Por que é Patricinha casca grossa? Essa é a história. É o que eu ia fazer a pergunta aqui do Murilo Veloso. O Murilo Veloso participa do programa. Ai, gente. Tá aqui, ó. Queria saber da Vanessa por que na turma do Remo é conhecida como Patricinha Casca Grossa. Parabéns pelo programa. Que história é essa, Vanessa? Vou sair. Ela saiu. Ela saiu e ela volta a ficar mais fácil aí com relações. Mas, Ana Paula, me fala da questão da alimentação. A alimentação contribui e muito, uma boa alimentação, para você realmente ter uma boa resistência com relação a esse problema de saúde como um todo? E a pandemia também entra nesse processo em relação à alimentação? Claro, a pandemia ela tem um fator significativo numa pessoa bem alimentada, bem nutrida. Esse fato, até nós conversamos bastante lá na nossa equipe, que a grande quantidade de obesos e de pessoas com diabetes, o risco para a Covid-19 é altíssimo. Nós fazemos um levantamento e a grande maioria apresenta obesidade, principalmente nos óbitos. Isso é uma coisa que nos chama bastante atenção. Agora, uma pessoa bem alimentada, uma pessoa que tem os seus nutrientes e que ela vai ter, consequentemente, uma melhor imunidade, é lógico que isso vai ser um diferencial na saúde. Então, é importante, muito importante, realmente, como a nossa colega nutricionista já falou, é importantíssimo e a gente tem visto isso nos dados, né, nos indicadores que a gente acompanha. Nesse momento de inverno, que estamos adentrando o inverno, Camila, quais são as principais frutas ou quais são os principais alimentos que devem ser mais consumidos no período do inverno agora? Olha, o inverno é natural que a gente aumente a nossa fome, né? Porque o nosso corpo ele vai gastar um pouquinho mais de caloria, não vamos exagerar, né? Justificar aquela pizza, ai, tá frio, meu corpo precisa de mais caloria.
para produzir mais calor, para aquecer. Então, na verdade, não tem aquele alimento mais certo ou errado, né? A gente tem que... o ideal, que é até gostoso, né, numa sexta-feira à noite, fazer uma sopa, um creme de legumes, um creme de mandioca, um caldo verde sem a linguiça, colocar uma carninha um pouco mais saudável, né, põe a couve ali, põe uns temperinhos. Eu acho que a sopa acaba ajudando bastante, porque a gente concentra nutrientes, concentra líquido e ajuda também na hidratação, que é muito importante, que as pessoas estão deixando de lado. E a sopinha sempre é um acolhimento, né? Então, eu indico muito para os meus pacientes a sopa como um jantar mais leve. E pensar também em consumir as frutas mais docinhas ao longo do dia, né? Então, a banana, a manga, porque nesse friozinho vem aquela vontade de comer um doce. A gente não pode negar, isso acontece com todo mundo. E aí a gente Você acaba acha isso mesmo, Camila, que tem vontade de comer doce? Você acha que precisa comer doce? Não acho que precisa, mas a gente pode buscar alternativas. Então, a banana é uma fruta um pouco mais doce. A manga é uma fruta um pouco mais doce. Tem as uvas agora, né? Na época, também um pouquinho mais doce. Então, isso já ajuda no paladar, né? A pessoa já sente um pouco menos de falta. E o que é muito importante também, que eu sempre indico muito, é a pipoca. Lógico que não é a pipoca de micro-ondas, não é a pipoca que a gente faz no óleo, mas hoje tem a pipoqueira que a gente faz sem óleo, sem nada. Ou a gente pode estourar ela na manteiga, viu, gente? Nunca margarina. Vamos tirar a margarina aí das casas, porque margarina faz muito mal para a saúde, mas a manteiga pode ser um grande aliado aí. E fazer a pipoquinha no final de semana, né? Fonte de fibra, de antioxidante. É milho, estamos aí na festa junina, na época de festa junina, tem de sobra. Então, e o fato da mastigação crocante, isso até tem fato científico, quando a gente mastiga um alimento crocante, a gente acaba diminuindo a nossa ansiedade. A gente diminui o nosso estresse, a gente consegue amenizar um pouco as coisas. Então, a pipoca, por ser crocante, ajuda muito nesse sentido comportamental da alimentação. Então, fica essas diquinhas aí. As frutinhas mais doces, uma sopinha à noite e a pipoquinha para assistir o Netflix no final de semana. a Camila, que é uma das acionistas aí do Netflix. Mas, Vanessa, está nos ouvindo agora, Vanessa? Tive que roubar o computador da filha. Então, vamos lá. Vanessa, que história é essa aqui do Murilo Veloso, que faz a pergunta seguinte. Queria saber da Vanessa, por que na turma do Rema é conhecida como Patricinha Casca-Grossa? Parabéns pelo programa, Flávio. Que história é essa do Murilo aí, Vanessa? Boa noite, Murilo. Então, é que quando eu estava fazendo o projeto na Canoa Brasil, que era outra equipe que eu estava remando, o Fábio Paiva, ele me deu esse apelido porque eu acho que ele não acreditou muito que eu pudesse remar, entendeu? Depois de um treino de 30 quilômetros remando, ele olhou para minha cara e falou assim, nossa, eu achei que você fosse uma Patricinha. E aí as meninas, quando a gente fez o desafio da laje, falaram assim, Patricinha nada, ela é Patricinha Casca-Grossa, porque rema, né? E ele, inclusive, na época, ele até comentou que muita gente perguntava, a Vanessa só foi fazer a reportagem, ela não foi remar, ela só foi de figurante. Então, aí pegou esse apelido, inclusive uma das meninas, a Roberta, chegou a fazer uma camiseta para mim, com a hashtag Patricinha Casca-Grossa. Aí eu acabei mudando de equipe, de turma, nessa outra turma não tem, por enquanto, esse apelido. Mas algumas pessoas sabem me chamam de Patricinha Casca-Grossa, porque eu tenho a cara de Patricinha, mas eu vou lá e... Tá certo. Deixa eu mandar aqui um abraço para Oneida Valeiras, que também está nos acompanhando aqui, assunto importantíssimo. Obrigado, Oneida, obrigado pela participação. Diretamente da Argentina, Alejandra Encalada. Felicitações, excelente programa e panelistas, nós estamos mirando desde a Argentina. Tá aí, então, a Alejandra, diretamente da Argentina, que está nos acompanhando aí. Obrigado. É uma querida amiga. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência aí. O Aparecido Silva, muito bom, gostei da dica, obrigado, Aparecido. E a Tereza Lozano ainda coloca aqui, cadê o nosso inverno? Não, o inverno está entrando agora, viu, Tereza? Agora que mudou a temperatura aí, agora está uma temperatura que vai baixar significativamente. Ana Paula, a questão do inverno... Pode falar, Ana Paula. Uma coisa interessante agora do inverno é a vacina da gripe, porque a vacina da gripe é um grande diferencial para o Covid, no diagnóstico diferencial.
Então, hoje, né, quando eu estava vindo para cá, o Ministério ele prorrogou até 24 de julho a campanha da gripe, que iria terminar agora dia 30. Então, aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a gripe, que o façam o mais rápido possível, porque agora vai vir o inverno, e a gente sabe que as doenças respiratórias, nesse momento, elas são mais presentes, né? A gente sabe que agora que aparece as doenças como síndrome respiratória aguda, meningites, então essas doenças que são sazonais, que a gente chama, que aparecem em algum determinado momento do ano, é agora que elas vão surgir. Ah, legal. É importante esclarecer isso para realmente a gente avançar. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Juan Manuel. Juan Manuel diz o seguinte: parabéns, amigos, escutando desde a Argentina a nossa amiga Ana Paula. Olha aqui, fã-clube da Argentina, Ana Paula? São amigos, na verdade, são como se fosse família, porque é uma amizade tão grande, tão queridos. Eu acho que eles viram aí que nós estávamos e apareceram aí para dar um alô para nós. Fico muito feliz com a presença deles. Muito bacana. Vanessa, me fala sobre a questão do futebol. O Campeonato Brasileiro tem a previsão de começar aí dia 8 e 9 de agosto. Como é que você enxerga a questão da preparação dos clubes e se você entende que realmente já é o momento de começar a voltar ao futebol? Qual a tua visão com relação a isso, Vanessa? Questão de voltar, a Paula pode até ser melhor falar do que eu. Eu sou suspeita, eu acho que não. As pessoas vão me esganar, né? Mas eu acho que ainda está muito cedo. A gente está vendo vários países, inclusive, que liberaram, voltou tudo, aí estão tendo que voltar atrás. A gente está vendo agora a situação no interior de São Paulo, que está demais o índice também. A gente tem que tomar muito cuidado. A verdade é que eu acho, enquanto que não descobriram a vacina para a Covid, a gente vai ter aquele novo normal que eu falei no começo. Muitas coisas vão ter que mudar. Eu acho que o estádio lotado, com torcida, por exemplo, não tão cedo, não mais. Voltar ao futebol vai ser aquele esquema de todo mundo ter que fazer o exame, o teste antes, só entre os jogadores, só entre os dois times. Mesmo assim, eu fico na dúvida se realmente é de uma maneira segura ou não. A gente viu hoje, até entrou uma reportagem interessante, de basquete na Espanha retornou, mas também sem público, só as equipes, e eles têm todo um aparato em volta, assim, como é que se diz, ambulância, médico e tudo mais. Então, assim, eu acho bem complicado retornar ao futebol sem o pessoal tomar cuidado. Você vê, no Santos fizeram testes, né, da Covid, um jogador estava com a Covid, mas todos assintomáticos, então, assim, mais 9 funcionários, se eu não me engano. Mas a gente tem que tomar cuidado. O problema é que muita gente acha que está liberado e que a Covid foi embora, e não é bem assim. É verdade. Qual a tua visão, Ana Paula, com relação à questão do esporte, aí, da volta da atividade esportiva, Ana Paula? Ainda não é o momento, Flávio. Nós não estamos no momento de relaxar e de tomar algumas medidas referentes a isso. O esporte, né, o futebol, ou qualquer outro esporte coletivo, é um esporte que ele tem muita proximidade das pessoas, então a gente ainda fala de distanciamento, a gente sabe que o vírus ele está presente e muitas das vezes, como a própria Vanessa falou, em pessoas assintomáticas, então não é o momento de voltar, não é o momento de ter shows, não é o momento de nos aglomerarmos. Agora o momento quando a gente fala, né, da flexibilização, as pessoas ficam naquelas cores. Passou do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, e parece que as coisas voltaram ao normal. Não tem nada de normal. Nós estamos ainda numa situação muito séria, muito agravante, e se a gente começar a relaxar em pequenas coisas, né, como ficar próximo, não usar a máscara, aquelas medidas todas que nós já sabemos, a doença ela vai continuar, vai persistir e muita gente vai a óbito. O Brasil está passando por uma situação em todos os estados, principalmente no interior dos estados, muita quantidade de pessoas contaminadas. Aqui no estado de São Paulo, várias regiões que estavam para a cor laranja voltaram para o vermelho, e isso é uma coisa muito assustadora, porque
nós não teremos no Brasil, e também no estado de São Paulo, em Minas Gerais, leitos disponíveis para o atendimento dessas pessoas que vão adoecer. Esse é o grande problema que nós temos em saúde pública. E outra coisa, esse vírus ele está começando a aparecer nas regiões do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Blumenau teve agora um foco importantíssimo, né, da pandemia. Então, assim, não podemos relaxar. Os esportes agora não é o momento, né? A gente tem que fazer alguma coisa que seja prazerosa. E até eu estava pensando, quando nós estávamos falando da alimentação, uma coisa que dá prazer é a alimentação, né? A comida, né? Ela nos remete uma coisa boa, né? Então, isso também faz com que as pessoas comecem a se alimentar mais, começam a comer mais, né? Isso também é um problema. Então, o novo modelo que nós vamos ter que nos adaptar durante ainda um bom tempo. Eu não vou ser otimista, nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel, que a gente fala, nós vamos já voltar ao normal em tudo. Não, nós vamos ter que continuar com os hábitos de higiene, os hábitos de distanciamento. Não tem outra saída enquanto não tivermos uma vacina. Oxalá que essa vacina apareça logo. Nós estamos aí com vários pesquisadores falando que até 6 meses a gente consiga uma vacina para o Covid, mas enquanto nós não tivermos a vacina, a nossa vida não vai voltar àquela normalidade que nós tínhamos antes. Infelizmente, essa é a realidade. Não estou querendo ser pessimista, mas é isso que todos dados indicam que nós vamos enfrentar ainda um período de muita cautela e de muita consciência dos atos que a gente faz, vai fazer também com que o outro adoeça, né? Então, a consciência coletiva ela tem que ser cada vez mais forte, mais presente, porque às vezes a pessoa acha, eu vou ali, eu volto, eu não vou ficar doente, mas você pode contaminar uma outra pessoa. Então, é importantíssimo você ter essa consciência. Antes de passar para a Camila, deixa eu só perguntar para a Vanessa. Vanessa, obviamente você tem contato com os jogadores, com os técnicos, preparadores físicos. Isso no off, você sente que eles estão à vontade para voltar em qualquer atividade esportiva para as competições ou não? Qual é o teu sentimento, Vanessa, em relação quando você conversa individualmente, um preparador físico, uma nutricionista fala com você do que é de um clube de futebol ou de um esporte? Qual é o sentimento deles que deverão voltar à atividade efetivamente? Ouviu, Vanessa? A Vanessa não ouviu. Agora eu ouvi. Estou ouvindo, Vanessa. Se você me perguntou alguma coisa, eu não tenho a mínima ideia. Eu posso falar a Ana Paula falando, concordo com ela. Tá. Mas você está ouvindo agora? Oi? Tá ouvindo agora? Consegue me ouvir? Agora Vanessa? sim. Eu não agora sei o que sim. está acontecendo. Não tem problema. O que eu estava falando, o que eu estava comentando é o seguinte: quando a Ana Paula fez essa colocação, você como jornalista, obviamente o esportista, o nutricionista, o preparador físico, seja do futebol ou de outro esporte, deve falar com você em off do sentimento dele. Se eles estão à vontade para voltar à atividade efetivamente. Qual é o sentimento deles de maneira individual? O que você percebe, Vanessa? Frustração. Frustração. Muito grande. Eu concordo com tudo que a Ana Paula falou. Estava escutando até a Ana Paula falar. Aí, quando você fez a pergunta para mim, eu não consegui escutar. Mas eu conversando com alguns para-atletas, inclusive, outros atletas que têm, inclusive, vaga para Paralimpíada e Olimpíada de Tóquio, que são aqui da região, eles estão com muito medo, com muito receio de que eles não consigam realizar esse sonho. Então, dá aquela sensação de frustração. Eles continuam treinando de uma outra maneira, treinando em casa, com os treinos online e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Eu mesmo, no começo da pandemia, eu estava treinando que nem uma doida, eu estava vindo num pique muito grande por causa da canoa havaiana, eu tinha feito a volta à Ilha de Santo Amaro, então eu estava depois treinando para o desafio dos 10 quilômetros da tribuna, então a Camila vai brigar comigo, porque eu engordei 5 quilos nessa pandemia, eu só como Muita gente engordou 5 quilos, esse número tem alguma coisa, muita gente engordou 5 quilos nesse período de tempo. É muita coisa. Desesperada. É muita coisa. Bastante. Eu não é um sei curto período, né?
E aí a gente entra no ciclo, porque a gente engorda 5 quilos, aí fica deprimida, aí você come porque você está deprimida, aí você continua engordando, e aquela coisa maluca. É exatamente isso. Não, mas há uma coisa muito louca. Eu fazia tudo, fazia dança, hula-hula, dança havaiana, fazia yoga, fazia não sei o quê, crossfit, tudo aqui em casa. Aí chegou uma hora, teve um dia que eu não consegui levantar mais. Eu falei, não quero fazer mais nada. Eu tô ficando pirada. Então tem muito disso também nessa quarentena. E eu acho que muitos atletas estão com muito medo, estão passando por essa sensação também. Inclusive, alguns estão tendo que se virar com outros trabalhos. Eu, inclusive, eu estou encomendando almoço de um, lanche da tarde de outro e café da manhã de outro. Quer dizer, eles estão fazendo comidas naturais, coisas naturais. Então, estão tendo que se virar também, não só atleta, mas estão tendo que trabalhar na alimentação, se virar como podem. Alguns estão fazendo entrega, trabalhando de motoboy. Está complicado. É verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Guilherme. Esse aqui é o Guilherme. Guilherme, obrigado. Guilherme Veiros Corona, parabéns pelas informações, muito pertinente, obrigado. A Márcia Patioli, muito boas explicações, parabéns. A Tereza Lozano diz o seguinte: o que eu sinto é que não há consciência coletiva. Aqui e em muitos lugares, coloca a Tereza aqui. E a Ercília Vigert também participando. Obrigado, viu, Ercília? Você é uma mulher que trabalha muito aí, realmente parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela participação. Camila, agora me fala uma coisa. Diga. Com relação à questão da alimentação, aquelas pessoas que têm uma baixa imunidade, principalmente agora no período do inverno, o que você pode aconselhar? Porque tem aquelas pessoas que a qualquer detalhe acaba realmente desestabilizando na questão da saúde. São aquelas pessoas que têm uma baixa imunidade. O que fazer para poder manter ou aumentar essa imunidade, Camila? Olha, Flávio, tem algo simples que eu falo que 80% das pessoas podem incluir na alimentação, que é o própolis. Né, o extrato de própolis alcoólico são as gotinhas. Mas é ruim isso, né? Mas é ruim, né? Própolis é ruim. Faz uma careta ali de 3 segundos e passa, nossa, né? O bem que faz compensa. O bem que ele faz compensa. E tem cápsula que nem sente gosto. Disso. Tem extrato seco que é em cápsula. Disso. Não precisa sentir gosto. Tem várias formas de consumir o própolis, poxa. Então, é tão importante. É muito bom para a imunidade, é uma forma barata, né? Serve para todas as idades, gestante, criança e lactante. A gente indica ou o extrato seco, que não é diluído em álcool, ou o extrato de própolis aquoso, que é diluído em água, tá? Eles também podem consumir pouca quantidade, mas consulte o pediatra, consulte o obstetra, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Mas o própolis ajuda muito, as frutas ricas em vitamina C também ajudam. Então, um limãozinho, fazer um suquinho de limão, a laranja... o caqui, são frutas ricas em vitamina C, o morango, a manga, né? E os vegetais também, as fibras ajudam no nosso intestino, que é onde a nossa imunidade começa. Então, para eu consumir bastante fibra, eu preciso consumir bastante água, e aí a gente entra no assunto da água de novo, que para ter uma imunidade boa, a água também é muito importante. Então, alimentos como castanha, o próprio ômega 3, por conta do perfil anti-inflamatório, as castanhas por conta do selênio, e todos os nutrientes acabam fazendo parte, né, do nosso organismo para contribuir para uma saúde equilibrada, e dentro dessa questão de saúde equilibrada, tem o nosso sistema imunológico, né? Então, lógico, vou tomar todos os cuidados, o uso do álcool, o uso da máscara, evitar sair de casa, né, evitar ficar encostando nos lugares. A gente está tomando muito cuidado. Eu, infelizmente, da parte da minha família, entrou para a estatística, né? Semana passada perdi meu vozinho de Covid, também acima do peso, também diabético, então a gente vê muito isso próximo. Então eu levanto muito a bandeira de cuide da sua alimentação, preserve a sua saúde, porque lá na frente você vai sentir falta do que você podia ter feito aqui atrás, né? Aqui nos nossos tempos de hoje. Então, a imunidade, além de toda essa parte de cuidados externos, né? Do nosso contato com a sujeira, com o vírus, com os germes, a gente tem que cuidar do nosso intestino, beber bastante água por conta da nossa mucosa, que é onde começa a nossa imunidade também, é a grande barreira,
né? E comer alimentação variada, frutas, legumes, vegetais, porque os nutrientes, os minerais, as vitaminas, eles vão alimentar nosso sistema imunológico para que ele combata todos os vírus e bactérias da melhor forma possível, né? Então, tem um alimento salvador da pátria? Não, é o que a gente faz diariamente de forma... É um conjunto de coisas, mas o própolis é um grande aliado e ele é antiviral, antibactericida. Não estou falando que ele vai te prevenir de pegar o vírus, mas ele fortalece bastante a imunidade, é bem antioxidante, enfim, é um ótimo aliado. Aí é uma versão barata para a gente poder incluir na nossa vida. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Anderson Simões. Obrigado, Anderson, pela participação. Parabéns pelo bate-papo, muito importante os assuntos abordados. O Francisco Silva também, com outra informação importante. Parabéns pela competência da doutora Ana Paula. Está em pessoa aí, obrigado. O Frederico Pérez pergunta o seguinte: variar as frutas e vegetais é importante? Variar as frutas? Muito importante. Pode comer sempre laranja o tempo todo e couve-flor o tempo todo. Não, tem que variar. É isso, Camila? O ideal é assim, se você só gosta de laranja e couve-flor, é melhor comer só laranja e couve-flor do que não comer nada. Mas o ideal mesmo é variar, por quê? Para o seu corpo ter acesso, o seu organismo ter acesso a uma infinidade de vitaminas, minerais e compostos bioativos dos alimentos que vão trabalhar a favor da sua imunidade, combater radicais livres e deixar as suas células mais saudáveis. Então, a variedade é porque eu vou buscar vitamina A num alimento, vitamina C em outro alimento, selênio em outro, zinco em outro, cobre em outro, enfim. A gente tem que variar para que a gente tenha o nosso leque de nutrientes suprido ali pela alimentação. Por isso que a variedade é muito, muito importante. Legal. Eu falei para Camila, viu, Ana Paula e Vanessa, eu falei para Camila couve-flor, porque ela não deve nem saber o que é almeirão. Sabe o que ela conhece almeirão, Camila? Olha, eu nunca comi, mas eu já ouvi falar e eu vejo nas tabelas dos alimentos. Eu tinha certeza, a Ana Paula deu gargalhada. Almeirão não é para nutricionista, como a Camila conhece. Eu falo almeirão, e eu brinco muito com isso, porque almeirão é muito difícil de encontrar na nossa região, porque eu visitava minha avó muito no interior, lá tinha muito almeirão, em Pompeia, próximo a Marília ali. Então, quando eu falo de almeirão, as pessoas ficam olhando para mim, almeirão, eu nunca vi, né? Então, parecidinho com uma selga, não é? É uma hortaliça. Tá ali na família. A gente pode comprar a selga que dá na mesa. É uma hortaliça. Lembra um pouco ali do alface, lembra alguma coisa nesse sentido. Ana Paula, conhece almeirão, Ana Paula? Conheço almeirão. Eu sou lá da região de Franca, Ribeirão Preto. Pronto. Aí tá em casa. Aí tá em casa. Está em casa. É verdade. Por falar em estar em casa, a Vanessa está nos ouvindo? A Vanessa, daqui a pouco vai nos ouvir. Ai, Flávia, eu entrei para poder pedir desculpas para vocês, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Agora eu peguei meu iPad não tem para ver se funciona, mas eu estou vendo que está atrasado. Não tem problema, Vanessa. Mesmo que você não consiga acompanhar, vai ter outros programas para poder participar. É para minha operadora. Fica tranquila. Não tem problema. Mas, Vanessa, você está me ouvindo? Então, dar tchau. É possível, tá bom. Um beijo. Obrigado aí pela participação, viu, Vanessa? E aí a Vanessa volta numa outra oportunidade com mais tranquilidade. Mas eu queria perguntar para a Ana Paula, saindo um pouquinho da questão da atividade profissional dela, vamos falar um pouquinho da casa. Como é que está sendo a sua administração em casa, com relação à alimentação, o trabalho? Você trabalha muito externamente, mas obviamente acaba levando o trabalho para casa. Como é que está essa disciplina do trabalho em casa? Qual é o teu sentimento com relação aí, Ana Paula? A organização de horário, de alimentação, como é que tem sido isso para você? Horário praticamente em casa é muito complicado, eu estar em casa, né? Mas tem sido um desafio, porque aqui em casa sou eu, meu marido, que sem ele eu não conseguiria administrar minha casa, ele que me ajuda em tudo, né? E uma mãe que tem 87 anos. Olha, qual é o nome dela? Maria Otávia. Um beijo para a dona Maria Otávia, então. Obrigada. Parabéns. E ela está conosco e é um grupo de risco, a gente sabe disso, então os nossos cuidados aqui em casa são muito maiores do que uma casa que não tem uma idosa.
e ela colabora bastante, coopera, então tem sido muito bom esse relacionamento para a gente ter esse enfrentamento da Covid. Mas tem sido assim, a alimentação é uma alimentação, café da manhã em casa, com a família, a gente, né, sempre tem esse hábito. O almoço é lá no prédio onde a Secretaria da Saúde está instalada, mas a gente almoça, nem que se for 15 minutos rapidinho. E aí o problema é à noite, né? Porque quando a Camila falou que a gente chega, está cansado, e aí não quer fazer alimentação, a gente o que acontece, vai no prático. Errada, não é? Na coisa errada. Então, assim, a gente está tentando. O exercício físico, sinceramente, que é uma coisa importantíssima, eu chego em casa muito cansada, fisicamente também, mas eu sei que seria muito bom se tivesse a atividade física que eu fazia antes da pandemia, porque isso também ia diminuir o estresse que a gente passa, toda a pressão, né? Porque não é muito fácil a gente trabalhar na vigilância, a gente tem pressão o tempo todo de dados, de matéria. A vigilância, ela é como se fosse o cérebro da saúde. Então, nós estamos o tempo todo pensando, discutindo, levantando dados. Então, isso gera uma pressão muito grande em nós. Então, exercício físico, que seria muito bom nessa época, sinceramente, só consigo fazer de sábado e domingo quando eu não trabalho, mas também eu estou trabalhando todo sábado e domingo, por causa dos drive-thrus, né, das blitz. Então, assim, mudou bastante, né, a rotina, né, da minha casa e mudou a rotina do meu trabalho. No próprio trabalho, a gente não consegue mais estar tão próximo fisicamente das pessoas. Isso é uma coisa que me incomoda muito, essa distância, né? Porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Você sabe como eu sou, né, Flávia? Eu chego alegre. Sim. E aí eu não posso, né? Eu tenho que me segurar. No máximo que a gente faz é pôr o cotovelo para cumprimentar o outro. Isso me deixa muito angustiada. Mas é uma fase, vai passar, a gente está se adaptando, né? Eu tento tomar sol aqui na varanda de casa, quando tem um solzinho no final de semana, né? Porque o sol também é a vitamina D, né? A Camila pode até falar melhor, mas é muito bom também para esse período, para todo o período da vida, né? Mas esse principalmente. Principalmente. Então, assim, tenho tido uma rotina um pouco maluca, louca, mas a gente está conseguindo aí fazer. Na semana que vem, por exemplo, eu faço bodas de prata. E o meu sonho de bodas de prata era fazer uma festa, né? Celebrar. Aí não, já vou ter que fazer um outro tipo de comemoração, porque eu sei que não pode aglomerar ninguém, né? Mas isso é uma fase e vai passar. Com certeza. Não, é verdade. Como é que você tem se virado nesse sentido, Camila? Como é que tem sido a tua adaptação aí desse teu trabalho no teu dia a dia, em relação à casa? Olha, o meu trabalho eu continuo indo para o consultório, né? Uma salinha fechada. A minha, a gente entra no carro, entra na garagem, vou no consultório, tudo higienizado para atendimento online, né? Agora com a flexibilização a gente tem voltado aos pouquíssimos passos, assim, bem lentos, com consulta presencial, mas ainda o carro-chefe continua sendo a consulta por videochamada, à distância, que eu faço do meu consultório por conta do silêncio. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, né, que a minha irmã está tendo que segurar ele lá no quarto para ele não vir aqui invadir a nossa conversa. Então, tem sido assim, a gente tem aproveitado da melhor maneira possível, né? Então, aqui em casa tem as minhas irmãs, a gente tenta fazer atividade física, a gente se junta, se reúne, a gente janta junto, a gente almoça junto, o café da manhã também, mas tentando sempre evitar as besteiras. Então, eu vivo esse estilo de vida, né? Não só na minha profissão, mas na minha vida também. A minha mãe, desde pequena, sempre ensinou a gente que é importante se alimentar bem, que isso sempre foi parte da minha vida. Legal. Por isso que eu até fui estudar nutrição, pelo interesse, por viver dessa forma. Então, a gente prioriza muito. E a gente está tomando muito cuidado, principalmente com o episódio que aconteceu com os meus avós. Minha avó pegou, mas foi assintomática. A gente fez o teste nela por conta do meu avô que ficou doente. Meu tio também pegou e eles ficaram isolados. E a gente está valorizando e preservando muito as pessoas nesse momento, porque a gente só tem noção de como tudo isso é muito grave quando acontece perto da gente, né? A gente percebe a dimensão do problema, porque até então parece algo muito distante. Poxa, não aconteceu com nenhum conhecido, eu só vejo na televisão.
E quando acontece aqui do seu lado e você não pode ver lá o corpo, esse sofrimento que as famílias têm passado serve de lição para que quem não passou preserve os idosos, que nem a Ana Paula tem feito com a mãe dela. Use a máscara, a gente deixa todos os sapatos pro lado de fora, higieniza tudo quando chega, passa álcool nos objetos, tira a roupa e entra direto no banho, já põe a roupa para lavar, para não entrar com a roupa da rua em casa, então troca a máscara, já lava, sai com 2 máscaras junto. A gente tem feito tudo muito bem certinho para que esse vírus não acometa mais ninguém na nossa família. Não, muito bacana. Tem levado. Isso bacana. Que a Camila falou, de que está muito próximo da gente, isso assusta mesmo, né, Camila? Você a gente fica com muito medo. Mas não, ela está ali na nossa porta, e isso faz com que as pessoas fiquem mais alertas. O sofrimento é muito grande, tanto do paciente que fica sozinho, internado, que não pode ter contato com ninguém, como a família, né, que não consegue ver, e todo esse processo é muito doloroso. Não consegue nem consolar, né, porque o ciclo da vida ele acontece, mas o fato de você não poder estar junto, ontem é aniversário de familiar, a gente não pode comemorar, a gente canta parabéns por videochamada, a gente tenta amenizar tudo, né, com a internet, ela facilita muito os relacionamentos, mas a gente precisa tomar conta para que isso acabe logo, né? Enquanto as pessoas desrespeitarem a quarentena, a gente vai ficar estendendo aí, porque o vírus vai continuar circulando. É verdade. 8h06. Deixo a Dilce Simões aqui. Parabéns, Camila, e a todos. Obrigado, Dilce. O Francisco Silva. É importante, nesse momento, nós ajudarmos em casa. Homens, sigam o exemplo do marido da doutora Ana Paula. E ele diz que amou aqui as dicas nutricionais. Tudo anotado. Obrigado, viu, o Francisco? Também participa. A Ruth Teixeira complementa. Ana Paula, parabéns pelas suas bodas de prata. E o Joaquim, filho da Camila, é uma graça. É Joaquim, é isso? É o Joaquim, a Ruth é fã dele. Então tá bom. Muito bem. Meninas, estamos chegando ao final do programa Sem Pauta nesta sexta-feira. Gostaria de agradecer aqui a Ana Paula Valeiras, que gentilmente participou do nosso programa. Ana Paula, prazer em revê-la. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Você possa voltar outras vezes aqui. Obrigado, bom final de semana, Ana Paula. Vocês também. Obrigado. Agradecer aqui a Camila Simões, que gentilmente participou do nosso programa. Camila, obrigado pela oportunidade, um abraço, parabéns aí, que você possa voltar outras vezes aqui no Sem Pauta. E em breve, aí, talvez em julho, agosto, vamos voltar já de forma presencial. Obrigado, viu, Camila? Com certeza. Obrigada a você e boa noite para todo mundo. Obrigada pela audiência. Muito bem. A todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos na segunda-feira para mais um programa Sem Pauta. Desejando a todos um ótimo final de noite, excelente final de semana e até segunda-feira. Valeu! Valeu. Valeu.